Olá! Olá, Dandara, tudo bem? Tudo bem, Jonas? Tudo jóia. Eu estava falando aqui que eu sou leiloeiro público há 26 anos, fazendo leilões judiciais, e ao longo desse tempo eu consegui observar pessoas ganharem muito dinheiro através dessa extraordinária oportunidade de comprar imóveis descontados no preço de oportunidade e depois revender eles pelo mercado. Então, se as pessoas estão interessadas em atingir a tão sonhada independência financeira, essa daqui é uma oportunidade muito bacana, real. As pessoas ganham muito com isso, mas é fundamental entender o papel de cada um. Eu sou o leiloeiro, né? Eu faço os leilões, existe um processo judicial, uma pessoa deve a outra, aí tem hora o imóvel, ninguém quer o imóvel, o credor quer o dinheiro, quer receber aquilo que ele tem a receber, né? Então, o réu é intimado, se ele não pagar, o imóvel vai a leilão para quitar as suas dívidas. E é exatamente isso que eu faço. Eu transformo o ativo em dinheiro para poder quitar as dívidas. Esse é o papel do leiloeiro, fazer o leilão judicial. Porém, todo mundo pergunta, mas e quem vai assinar a escritura? As pessoas me perguntam, quem vai assinar a escritura? Quem vai me entregar a chave? E aí que entra a assessoria jurídica especializada. Eu oriento as pessoas, olha, você vai ter que ter um advogado que vai cuidar disso tudo para você e vai te orientar no passo a passo. Na medida que as pessoas encontram esse caminho, daí para frente, tudo passa a fluir perfeitamente. O importante é entenderem o papel de cada um desses players do mercado. E, conforme eu falei, você, advogada, especialista em leilões de imóveis, não só especialista, como professora de advogados interessados em prestar esse mesmo serviço. Você atua na Comissão de Leilões da OAB, na Comissão de Leilões da ABA. Recentemente estivemos no mesmo webinar do Ibradim, foi aí que a gente teve a ideia de abordar esse bate-papo sobre um tema que vai ser mencionado um pouco mais à frente, sobre o papel do advogado da assessoria jurídica e do arrematante. Então, ninguém melhor do que você para estar falando sobre isso. Fala um pouco para a gente, Dandara, sobre o seu trabalho, sobre a sua paixão por leilões judiciais, que eu também sou um apaixonado por isso, né? Sim, Jonas, primeiro eu te agradecer pelo convite aí de fazermos mais uma live juntos, tá? Eu não sei se a Fabiana está nos acompanhando aqui antes de tudo, mas eu só vou alertar de repente para ela dar uma olhada se também está ao vivo no meu Instagram, porque recentemente eu fiz uma live com um outro parceiro e está dando esse bug ultimamente no Instagram. Às vezes aparece só no seu e não aparece no meu. Então, se a Fabiana estiver online aí para ela dar uma olhada se está dando certo. Mas primeiro é agradecer mesmo esse convite de novo aqui da gente fazer essa live juntos, Jonas. Eu realmente sou muito apaixonada por leilões, trabalho com leilões de imóveis desde 2016 e desde então, assim, sabe quando a gente se encontra, né, na profissão? Acho que foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, porque leilões de imóveis a gente trabalha aí, todo dia tem uma novidade, todo dia tem um leilão para fazer e é muito bacana. Tá dando certo? Ótimo, então tá, show. E daí, né, eu trabalho com leilões desde 2016 e tenho a Hello House, que é uma empresa especializada em leilões de imóveis. A gente presta assessoria jurídica em leilões de imóveis no Brasil todo. E, além disso, eu também especializo advogados em leilões. Desde o ano de 2021, eu formo advogados especialistas nessa área, né, que desejam trabalhar com leilões, serem advogados especialistas em leilões, porque, como você muito bem estava falando, Jonas, cada um tem seu papel, né? E é isso que a gente vai abordar aqui hoje também. Mas não só ter o seu papel, né? É importante que você tenha expertise no ramo que você sabe o que está fazendo, porque cada leilão a gente tem ali uma complexidade diferente para resolver, para desembaraçar. Então, essa necessidade de especialização do advogado que vai fazer o desembaraço do leilão faz toda a diferença também, né? Então, vendo essa necessidade, essa carência no mercado, lá atrás eu resolvi realmente especializar advogados, porque a gente sai da faculdade, né, de direito, a gente não sabe nada de leilão, né? Essa que é a verdade. Absolutamente nada. A gente passa ali em processo civil, tem 1, 2, 3, 4 processos civil lá, mas
a gente não aprofunda no que precisa saber da prática dos leilões, que é totalmente diferente, né, Jonas? Todo mundo liga para cá, inclusive os magistrados. Vários Tá vendo? magistrados. Não, Rimmer, tem uma situação assim, vários advogados. O que eu faço agora? Qual o próximo passo? Tem que pedir o quê? Exatamente, porque é um momento muito específico do processo e a verdade verdadeira é que o CPC, de certa forma, às vezes até é um pouco omisso no que deve acontecer, no que o advogado deve fazer, seja um pouco antes ou seja depois do leilão. Agora, essa questão da gente estar falando dos papéis, assim, eu fico imaginando alguém que está assistindo a nossa live, conhecendo agora o que é esse universo dos leilões, né? Eu falei que eu sou leiloeiro há 26 anos e a gente tem diversos leilões aqui no nosso site, né? Esse aqui atrás. E eu adoraria acreditar que eu tenho todas as oportunidades para oferecer para as pessoas, mas isso não é verdade. Eu sou um leiloeiro, tem diversos outros leiloeiros e leilões no Brasil inteiro. Então, no meu site, o Rimmer Leilões, eu publico os meus leilões, naturalmente. Mas pode ser que o seu cliente ele esteja procurando um outro imóvel que não dentre os que eu ofereço. Então, a assessoria jurídica presta exatamente esse serviço, uma curadoria onde ele faz uma captação em todos os sites de todos os leiloeiros do Brasil, naturalmente com aquele olhar criterioso de análise do processo, se está tudo certo, a qualidade de serviço que o leiloeiro presta, né? Ou seja, o corpo jurídico que aquele leiloeiro tem para preparar os leilões e não deixar nenhuma brecha ou gerar qualquer tipo de nulidade. Então, a assessoria jurídica é importante porque vai colocar ali o anúncio de leilões de todos os leiloeiros do Brasil e não só do Jonas Rimmer. Sim, exatamente. Assim, você tem diversas oportunidades no seu site, assim como os outros leiloeiros, como você falou. E leilão é oportunidade, né? Então, tem muita gente que chega querendo participar de leilão e até tem muitos que vêm até que já falaram com o seu escritório. Eu estava vendo um leilão do Rimmer Leilões, mas eu queria que a oportunidade fosse do Rimmer Leilões, porque as pessoas acham que a boa oportunidade está somente atrelada ao leiloeiro. E isso é importante, porque na prática, né, já lidei com leiloeiros, né, que a gente tem mais dificuldade de trabalhar, que não trabalham de maneira como você trabalha, como a Rimmer trabalha. Então, assim, a gente entra nesse cenário para explicar ao cliente que a gente tem que buscar a oportunidade, não o leiloeiro, mas que a gente tem que saber, sim, também, com qual leiloeiro estamos trabalhando. Eu já tive situações, Jonas, para você ter uma noção, de ter uma dor de cabeça séria com o leiloeiro, do juiz não homologar o leilão por entender outras providências, e o leiloeiro não devolver a comissão, por exemplo. Né? E o juiz tem que ir atrás do leiloeiro. Então, isso também faz parte, né, de nós aqui como assessoria, mostrar ao cliente que o que importa é sim a oportunidade, mas que um bom leiloeiro também faz toda a diferença, né? Então, buscar as oportunidades de leilões, a gente coloca todas as oportunidades. Aqui na Hello House, a gente filtra todas as oportunidades em todos os leiloeiros. E aí, quando o cliente se interessa por participar de algum leilão, que a gente vai falar sobre as peculiaridades daquele leilão em específico, né? É assim mais ou menos que a gente funciona. Então, a Hello House funciona como se fosse um marketplace de todos os leilões que vão acontecer. Exatamente. A gente, atualmente aqui na empresa, a gente tem mais ou menos, a gente trabalha mais ou menos 16 estados, que é onde temos clientes. Fantástico. E a partir disso, nós captamos as oportunidades dentro desses estados, colocamos dentro do nosso sistema privado, né? Nós temos um sistema só da Hello House, e os nossos clientes têm acesso a esse sistema. E aí tem as oportunidades do seu site, de vários outros sites. Hoje em dia a gente está tentando informatizar isso também com inteligência artificial, de fazer esse filtro. Seu site é excelente para isso, por exemplo, mas tem sites que são muito antigos, é mais difícil da gente fazer essa busca, essa captação, e aí os clientes têm acesso e escolhem os imóveis que querem participar. Mas o seu trabalho, Jonas, já até aproveitando para elogiar o seu trabalho, assim, com relação à divulgação dos leilões, com relação à clareza dos leilões, é muito bom, porque está cada vez mais
concorrido participar no site do Renner Leilões. Demais, os clientes chegam, já chegaram alguns clientes falando, não, mas eu queria ali, porque eu acompanho o Jonas no Instagram, eu queria participar do site dele. E aí a gente, com o jeitinho, tem que falar, olha, a gente tem que participar dos leilões do Jonas também, mas a gente também tem que olhar os outros. Não fica um pouco limitado, mas é porque realmente a gente... só uma historinha, né? Na época que os leilões aconteciam no átrio do fórum, né? Presenciais, ali embaixo, no térreo, e aí, no início, viam, sei lá, 3, 4 pessoas participarem dos leilões. E eu ficava desesperado, porque, na verdade, você acaba dependendo um pouco somente daquelas pessoas, né? Você fala, como é que eu vou trazer novos arrematantes? Você colocava anúncio na época, não era o Jornal Globo, era o Jornal do Comércio. O pessoal não aparecia, ninguém conhecia, ninguém sabia. E aí a gente começou a fazer esse tipo de trabalho para tentar encontrar o comprador final. Porque que eles eram investidores, ótimo, nada contra, muito pelo contrário. A gente quer um leilão positivo, né? Uma arrematação. Mas a gente queria ter outras alternativas. E aí ficava procurando aquele comprador final, só que tinha que explicar exatamente beabá de como Deus criou o mundo, e existe o CTC, e o que é um processo, o que é uma dívida, o que é uma penhora. E passava horas do dia assim, ensinando esse básico do básico dos leilões. Naturalmente, isso evoluiu e o mercado amadureceu. Hoje tem assim, um trabalho fantástico que nem esse que você faz, as comissões de leilões e tudo isso, e já tem muita informação na internet, no Instagram, chamando a atenção das pessoas, principalmente para verificar antes a qualidade da informação. Ou seja, a experiência de quem está falando, ou seja, é alguém que é consolidado, que já prestou esse mesmo serviço inúmeras vezes, aí sim você pode ir adiante. Se não, entra em contato com as pessoas que você conhece para se certificar se realmente é aquilo mesmo, se realmente esse profissional tem experiência, tem capacidade para prestar esse serviço. Então, de certa forma, eu até me sinto um pouco envaidecido, porque eu acho que eu ajudei a fomentar, a criar esse mercado incrível que é hoje a arrematação de imóveis através de leilão judicial, que se popularizou, né? Sim, sem dúvidas. Para a gente que acompanhou essa fase dos leilões presenciais, e você, sem dúvidas, muito mais do que eu, mas eu também peguei essa época dos leilões presenciais e olhar os leilões hoje, é uma coisa assim que não tem como você não se espantar, né? Porque eu já cansei de participar de leilão que era eu mais uma pessoa. Sim. Já cansei ali no Fórum da Barra, nossa, já cansei de participar. Então, assim, hoje realmente o mercado está muito fomentado, está muito bacana, o nosso trabalho, tem leiloeiros fazendo um trabalho super bacana na internet, tem advogados, eu acho que é um trabalho conjunto mesmo, e as comissões, então, também estão sendo super o seu papel aí, né, realmente nos leilões. E leilões, que eu costumo dizer muito também, Jonas, é que é uma área multidisciplinar. Né? Então, assim, para trabalhar com leilão de imóvel, para leiloar um imóvel, a gente não tem que entender só do CPC, né? Ainda tem esse detalhe. A gente precisa, quando a gente fala de leilões do TRT, a gente ainda tem que entender ali um pouco da CLT, a gente tem que entender um pouco das execuções fiscais, quando a gente vai para os leilões fiscais lá da Justiça Federal, até leilões criminais, enfim. Tem tudo, qualquer tipo de processo pode gerar um leilão, né? Até para as pessoas que estão acompanhando aqui nossa live, talvez tenham investidores aqui vendo e que realmente não tem a menor noção. Por que um leilão acontece, né? Por que começa? Por que inicia? Como é que chega no leiloeiro? Como é que você inicia o seu trabalho, né? Isso daí, as pessoas dizem, esse leilão está só com o Jonas, só ele pode fazer, como é que funciona? Né? Então, acho que seria até bacana a gente abordar isso aqui hoje, né? Sim, com certeza. Mas eu acho isso ótimo, importante. Porém, é aquilo que eu sempre falo do filme lá do Indiana Jones, do Leap of Faith, né? Aquele passo da fé, quando ele tinha que atravessar uma montanha, de uma montanha para outra, e ele olhava e não tinha nada, e o livro dizia, você tem que sair andando. Ele falou, como assim vou andar assim no vácuo, numa coisa que não existe? Aí que ele descobriu que, na verdade, ali era uma ponte, mas que, por causa do reflexo, ele não conseguia ver, e é o passo da fé. O que eu quero dizer é que, muitas vezes,
tem pessoas, né, eu imagino, que te procuram e falam, não, eu quero entender tudo, Dandara, sobre os leilões, e aí sim eu vou participar. O que eu quero dizer é que isso nunca vai acontecer, porque nós que somos operadores desse mercado, né? Eu como leiloeiro, você como advogada, até hoje a gente se surpreende com coisas novas, aprende coisas novas. Hoje, antes de começar a live, o pessoal da comissão do Ibradim postou lá uma matéria, na outra comissão da OAB, o Jorge postou uma decisão de um juiz trabalhista. Até hoje a gente aprende coisas novas, então não vai existir a possibilidade de um arrematante, alguém interessado, querer entender tudo sobre o assunto para depois começar. Ou seja, eu acho que as pessoas devem começar de qualquer forma a arrematar. O mais importante é saber que é um negócio 100% seguro, porque o pagamento é através de uma guia de depósito judicial vinculada ao processo, que ninguém mexe naquele dinheiro enquanto não resolver o problema do arrematante. Ou seja, o seu dinheiro principal está protegido. Isso é o mais importante. Você nunca vai perder o dinheiro. Entendeu? Então, mal ou bem, você sempre vai ter essa garantia. Agora, o que eu acho que a gente deve falar, sim, é da importância do arrematante entender o seu papel também. Porque você já deve ter visto, diversas vezes eu falo sobre o assunto, que eu tenho um personagem real, que é um amigo, que ele arremata imóveis, sei lá, há 25 anos, e ele já arrematou centenas de imóveis, e eu sempre conto a história dele, né? Ele pede para eu não comentar sobre o nome dele, mas ele autoriza eu falar sobre a história dele, e é exatamente uma pessoa dessas que eu falo que mudou de patamar, ou seja, o cara ficou rico comprando e vendendo imóveis, e eu perguntei para ele, eu falei, mas efetivamente, qual é, Roberto, ele concorda que eu falo o primeiro nome, o sobrenome, eu falei, Roberto, qual você acha que foi o seu grande diferencial? O que fez com que você acertasse tanto ou conseguisse esse resultado tão extraordinário? Ele falou, olha, Jonas, eu vou te falar, a única coisa realmente que eu me orgulho é do meu time comercial. Eu olhava e pesquisava e concluía, olha, eu acho que esse imóvel vale tanto, eu acho que eu consigo pagar até X, e assim eu me entusiasmava e ia para o leilão mais convicto do que valeria a pena para mim pagar, o quanto ia me custar e por quanto eu poderia vender. Então, eu acho que se a gente se aprofundar um pouco mais nessa questão do papel de cada um no leilão judicial, eu acho que é fundamental a assessoria jurídica deixar o arrematante participar um pouco mais. Eu tenho observado que as assessorias jurídicas querem fazer tudo pelo cliente, tudo, né? Enfim, e cuidar de todas as etapas para o cliente. É claro que tem cliente. Eu tenho diversos advogados que às vezes a gente tem que preencher o GRERD para ele recolher as custas, porque se deixar, o cara vai levar 6 meses para recolher custas. Da mesma maneira que vocês devem ter clientes que assim, têm uma condição financeira extraordinária e encara isso como mais um dos diversos investimentos que eles fazem, está muito afim de se envolver em muita coisa em relação a isso. Só compra, vende, depois me fala o quanto deu. Ok, mas não é a realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas, dos arrematantes, vamos dizer assim, eles já fizeram bem o seu dever de casa, eu parabenizo, porque deve ter 100, 200, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de reais acumulado, o que já é uma porcentagem extraordinária, parabéns por isso, e, naturalmente, querem acompanhar como vai ser o investimento deles, né? Eles vão comprar um imóvel de 200 mil, de 500 mil. É importante que eles façam essa análise. É importante que eles vão até lá conversar com o porteiro. Por quê? Cada local tem o seu micromercado.
imagina você, na Barra da Tijuca, né? Cada condomínio, ele tem o seu valor. E não é só um condomínio, cada torre, vamos dizer, sei lá, Riviera del Fiore, que, aliás, os condôminos deveriam fazer uma estátua em minha homenagem, né? Colocar lá um busto, o Jonas Finner, lá na entrada do condomínio, porque foi graças a mim que tem supermercado Guanabara ali na porta deles. Né? Porque aquilo foi um leilão do esqueleto de um shopping center do Sérgio Naia, um dos processos mais complicados que eu já tive aqui no escritório, e hoje é o supermercado do Guanabara, um leilão aquilo, né? Agora, você imagina, o condomínio, ele tem blocos que são virados para a praia, né? Lá, os fundos dão para a praia, e os outros da frente que dão para o lado de cá, das Américas. Então, cada um tem um valor totalmente diferente, é um micromercado. Não dá para você ter um padrão na cabeça do metro quadrado na Barra da Tijuca. Sim, exatamente. Assim, é essencial saber essa diferença aí. Depois aqui a gente até pode trazer casos reais para a gente falar, porque tem um zilhão assim, de casos em que eu posso bater o martelo para falar, olha, faz toda a diferença a rematante se envolver. Aqui na Hello House, Jonas, a gente não se envolve na parte comercial. A parte comercial que eu digo é assim, primeiro que a gente trabalha a nível nacional, como eu falei. Então, como é que eu vou poder dizer para o meu cliente que um apartamento em Manaus é um bom negócio? Eu não sei, eu não conheço o mercado lá. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, assim, eu parto do pressuposto que o cliente tem que ser o meu parceiro. Então, a gente costuma dizer na Hello House que nós trabalhamos em parceria. Então, por exemplo, eu já vi reunião com um cliente que perguntou para mim, mas você não faz a análise mercadológica, você não me diz até quanto eu devo chegar, você não faz... Já teve cliente me pedindo até que eu fizesse, que eu concedesse equipe de reforma. Assim, eu acho que nós, advogados, temos que ir até onde a nossa mão alcança. Então, assim, a minha expertise, a expertise da minha equipe é em fazer um leilão seguro, celere, e que a gente consiga desembaraçar da melhor maneira possível para esse cliente. Então, eu sempre falo, olha, a gente não faz diligência em loco, a não ser que seja, sei lá, um imóvel no meu condomínio, que eu vou aqui conseguir rapidamente ver, mas eu não vou empregar meios de passar para o cliente o que acontece lá, sendo que o olho do cliente que vai valer, porque eu posso considerar um bom negócio e o cliente pode considerar um bom negócio. Teve aquele leilão, inclusive, que você fez recentemente, de uma cobertura, se não me engano, aqui no Recreio, que aparentemente, para mim, quando eu olhei aquela cobertura, eu falei, bom, eu acho que é um bom negócio. Eu mandei para o meu cliente, ele falou, peraí que eu vou lá. Ele foi lá, ele viu que tinha uma oficina mecânica na frente, que passava muito carro, que a padaria era relativamente longe, que não era perto o suficiente como ele gostaria da praia. Olha quantos pontos ele virou e falou para mim, não, Dandara, esse não. Então, eu poderia ter ido lá para ele, poderia ter visto o prédio, poderia ter visto a cobertura e no meu crivo poderia ter falado, olha, é um bom negócio. E aí depois, ele arremata e não é um bom negócio. O olho do arrematante que vai fazer o bom negócio. Dessa história que você trouxe prática do Roberto, é incrível. Porque se ele teve histórias tão bem sucedidas nos leilões, eu não duvido que seja justamente por isso. Porque ele esteve presente ali. Ele não precisa fazer todo o resto. Não. Basta que ele decida comercialmente se aquilo é um bom negócio. Exatamente. Eu tenho um cliente, por exemplo, em São Paulo, que é assim, o cara é fantástico comercialmente. Eu falo para ele, olha, se você trabalhasse na minha equipe, eu passaria a fazer esse trabalho para os clientes. Porque o olho dele, assim, Jonas, ele já fez cada negócio em São Paulo. E o primeiro que nós fizemos juntos foi um prédio comercial na Vila Mariana, lá em São Paulo. E quando eu olhei aquele prédio, eu, na minha visão, falei, cara, isso vale mesmo 3 milhões e pouco, iniciado em 3 milhões e pouco. Conclusão, ele arrematou, não teve muita disputa, era um processo trabalhista, ele arrematou por 3 milhões e 900 e pouco. Ele vendeu esse imóvel com porradaria para comprar, tá? Assim, muita gente querendo por 6 milhões. Que maravilha, né? Ele vendeu. E assim, foi a análise comercial dele que fez a diferença. Ele viu que aquilo ali tinha um bom mercado, que tinha bastante gente que gostaria de comprar. Então, isso faz a completa diferença no negócio. O arrematante é saber qual é a região. Então, quando o cliente chega aqui para mim, por exemplo, eu pergunto para ele, primeiro ponto, qual tipo de imóvel você quer? Você quer imóvel, apartamento, terreno? Qual é o seu intuito? Né? Quais são as regiões? Eu vou te ajudar a buscar esse imóvel, né? Mas
Quando eu te mostrar as oportunidades, é você que vai decidir se esse imóvel faz de fato sentido. Né? E aí, uma vez que o cliente decida se faz sentido para ele comercialmente, aí eu faço todo o resto. O cliente não precisa fazer mais nada. Mas eu não falo para o cliente, olha, essa é a oportunidade que você deve investir. Isso tem que ser uma decisão dele, eu acredito. Com certeza. Aqui, o Carlos Torres está falando, o olho do dono engorda o gado. É isso aí. Exatamente. Exato. Justamente esse bate-papo a gente está tendo porque teve um webinar do Ibradim em fevereiro, se eu não me engano, com o Pedro Fernandes, e você participa ativamente dos webinários, foi a primeira a falar, olha, eu não faço esse tipo de análise financeira, porque eu acho que compete ao arrematante. Eu tenho convicção disso, tanto é que eu falo em todas as minhas transmissões, toda quinta-feira, quando eu faço os leilões online e transmito aqui pelo nosso canal, eu falo, o dever de casa do arrematante é fazer a verificação mercadológica. O resto é responsabilidade até o leilão do leiloeiro e do leilão em diante da assessoria jurídica. Exatamente. Quando o leilão é com o Jonas, né? Quando é com outra assessoria jurídica também. Mas, de qualquer maneira, o arrematante tem que ter essa análise. E aí, o que vai acontecer? Ele vai vibrar, ele vai participar ativamente, ele vai querer ver como é que está meu cadastro, eu fiz o meu cadastro, aí vai mandar agora, a gente pede o Face ID, né? Para a pessoa mandar a foto no cadastro, em razão de tantos problemas que a gente já teve aí, do pessoal pirar, justamente por quê? Porque a assessoria jurídica faz o cadastro, preenche tudo, coloca o e-mail, não sei o quê, e o arrematante não fez nada. Aí clica e acaba falando assim, eu não queria, não era isso que eu queria. E aí, cadê o arrematante? Porque a assessoria jurídica fez tudo, ele não participou, não está sabendo de nada. Na verdade, eu comecei a ter essa percepção, essa visão, quando a gente fez um leilão presencial de um imóvel super bacana na Barra da Tijuca, e aí teve muita disputa e até então é um leilão presencial, não tem cadastro, né? Naquela época não tinha isso. Aí teve um Orlance, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, arrematado, aí a plateia dispersou, o arrematante se aproximou, ele falou, oi, tudo bem, não é para mim, é para o meu cliente, está aqui a procuração, e naquela época a gente pegava o cheque, né? Preencheu o cheque. Aí o arrematante preencheu o cheque, olha, João, você fica aqui com o meu cheque, o advogado, né? Mas quem vai depositar o dinheiro é o cliente que arrematou, né? Que passou para mim a procuração. E eu estava com ele no telefone durante o leilão. Falei, não, tudo bem, me dá aqui. Eu fiquei com a procuração, fiquei com os cheques e falei, olha, tem que depositar. Tá, ele vai depositar. Tem que depositar. Não, eu já liguei para ele, falou que ia depositar. E aí, ele não depositou. Né? Ele pensou, não, eu pensei bem, na verdade, e deixou o advogado numa situação super embaraçosa, né? Na verdade, no final das contas, a gente acabou cobrando do advogado, e o advogado entrou com ação regressa contra o cliente para fazer o pagamento dos nossos valores. Mas é um negócio assim absurdo, porque não adianta querer fazer tudo para o arrematante, para o cliente. Tem que envolver o cliente, seja no cadastro, principalmente na avaliação, na visita, conversa com o porteiro, vê se a coluna é virada para a praia, se é virada para a montanha, quanto foi vendido o último imóvel naquele prédio. É fundamental. E nada impede que a gente ajude, né? Claro. É o que eu falo, assim, aqui na empresa, eu falo, olha, a gente pode te ajudar, eu posso te ajudar a buscar imóveis na internet, eu posso te ajudar tá com dificuldade no cadastro, porque até o cadastro aqui na empresa, quem faz é o cliente. Ótimo. Porque se dá algum problema no dia do leilão, não habilita, na verdade, a habilitação, muitas vezes a gente liga para pedir o leiloeiro, mas se não mandou uma selfie que precisava, se não mandou um documento, eu acho que tem que ter realmente esse envolvimento da arrematante. Assim, se a gente fizer uma analogia, Jonas, sei lá, eu tenho 10 milhões de reais, eu quero comprar ação, eu quero investir em ação, eu tenho lá um assessor no meu banco. Mas eu vou simplesmente botar os 10 milhões de reais na mão dele e falar, escolhe as ações que você Isso quer? não existe. O pessoal fala assim, eu não gosto de investimento. Eu chego lá no banco e pergunto para o gerente, qual é o melhor fundo? Coloca nesse aqui. Tá, vou colocar.
Esse é o fim vou pedir ajuda, eu vou Claro, perguntar o que ele acha, mas eu exatamente. vou buscar as minhas próprias convicções, assim como aqui em casa, por exemplo, quem mexe com investimento, essas coisas, é o meu marido. Ele foi fazer um curso para entender sobre essas coisas de ações, Exato. para que ele pudesse falar de igual com o nosso assessor para tomar as suas próprias decisões, Sim. né? Então, eu acho que fazendo uma analogia, eu acho que é bem por aí os leilões, sabe? Eu acho que quando o cliente chega aqui na empresa, que a gente fecha contrato, que a gente busca os imóveis, que ele decide participar, a gente tem essa conversa para que ele chegue na decisão dele. Por exemplo, teve um caso de um leilão aqui no Recreio, já tem tempo esse leilão, que a certidão do IPTU dizia que o imóvel era na praia, dizia que o imóvel era de fundos. E aí, quando você imagina que o imóvel seja de fundos, teoricamente ele não é virado para a praia, não tem vista mar. Só que o cliente, muito bem, foi lá, fez a visita em loco, olhou, perguntou, questionou, na verdade, fundos era para o mar. E esse leilão foi muito menos disputado do que ele poderia ser, ele fez um excelente negócio. Então, acho que tem sim que ter esse envolvimento para que faça bons negócios, para porque às vezes o feeling do cliente, cara, de saber o que ele quer, sabe, é justamente o que vai diferenciar. E eu entendo até naquele webinar que teve, assim, eu achei excelente a explanação do Pedro, eu entendo que tenham fundos, por exemplo, que querem empresas que façam um trabalho completo. Mas como você bem pontuou, essa é zero a regra, assim, não é nem de longe a regra. E para nós advogados, principalmente, como eu especializo advogados, Jonas, eu fiz questão de dar aquela pontuação no final. Porque senão os advogados acabam tendo uma percepção de que eles precisam fazer esse trabalho quando eles não precisam. O nosso trabalho, como eu falei, ele está atrelado a garantir um leilão seguro, célere, que a gente consiga desembaraçar da melhor forma. Então, assim, a parte comercial, se é um bom negócio, se vende rápido, se fica num bom condomínio, se vai dar um bom aluguel, isso é estritamente, no final das contas, do cliente. O advogado ajuda? Ajuda, pode ajudar? Sem dúvidas. Mas eu acho que o cliente precisa ter esse feeling, sabe? Excelente. É isso, eu também acho. Porque envolve a pessoa no negócio e, naturalmente, dando certo, ele vai ficar mais feliz ainda e vai querer participar mais e repetir a operação outras e outras vezes. Porque não vai ser friamente, vai lá, faz tudo e depois ele recebe o dinheiro e não teve nenhum tipo de envolvimento. Porque, na verdade, essa atividade de arrematar imóveis em leilão, ele pode fazer isso a vida toda. Sim, né? Exatamente. E ainda tem outro detalhe, o valor máximo que o cliente pode chegar, só ele sabe. Por exemplo, todos os meus clientes, eu falo para eles, vocês precisam estar comigo no dia do leilão. Se querem que eu dê o lance, eu falo, vocês precisam estar comigo. Porque às vezes o cliente passa para mim, eu vou até 2 milhões, mas às vezes são 2 lances de 10 mil que faz ele arrematar um imóvel. Que teoricamente, se ele fala só para mim assim, ó, vai até 2 milhões e some, ele deixa de arrematar, entendeu, Jonas? Por causa então, de 20 mil. Entender, exato, por causa de 20 mil. Então, eu sempre falo, participa junto comigo do leilão. Eu posso dar os lances, mas eu faço uma ligação, eu faço uma videoconferência com o cliente, porque eu também tenho esse feeling, sabe? Às vezes a gente tem a sensação de que já tem só uma pessoa na disputa, às vezes é mais um lance, 2. É claro que tem que ter essa inteligência emocional, mas se o cliente simplesmente dá o lance máximo e some, te deixa à mercê daquilo, eu nunca vou dar um lance a mais do que ele me mandou. Então, perde leilão por bobeira, sabe? Então, esse envolvimento é essencial. E assim, eu costumo dizer que o cliente não precisa ter tanto trabalho, porque a maioria dos investidores, eles alegam que não tem tempo, né? Então, assim, ele não precisa. O maior trabalho, Jonas, na minha opinião, é você olhar as oportunidades que estão no leilão. E isso uma assessoria especializada pode te dar. Esse é o maior trabalho que a gente tem aqui dentro da Hello House. Fazer esse apanhado geral de tudo que está em leilão. Cara, isso a gente te dá de bandeja, sabe? É só você pegar, assim, selecionar 5 imóveis e ver o melhor que você puder sobre esses 5 imóveis. É esse o trabalho do arrematante. Né? Escolher os imóveis e ver o que ele pode fazer para conseguir arrematar um deles em termos comerciais, até quanto ele pode chegar, o tanto que isso é interessante comercialmente. E depois o leiloeiro entra, o arrematante entra. E também entender que a função do leiloeiro e do arrematante são separadas é fundamental, né, Jonas? Porque imagino que aí na empresa de vocês
hoje em dia, devam estar com um trabalho muito maior do que tinha antigamente. Que tem muito cliente arrematando e achando que o trabalho desembaraça do leiloeiro. Né? Sim, com certeza. Ainda tem esse detalhe. Isso tem, o pessoal, é aquilo que eu te falei, o pessoal pergunta, você vai providenciar a carta de arrematação para a gente? Não cuido disso, eu cuido dos leilões. E aí começam a fazer um monte de perguntas e ficam às vezes chateados, porque a gente diz que não é o nosso papel. Enfim, essas maluquices. Agora eu queria te fazer uma pergunta mais abrangente. Por quê? O ano está começando agora, né? E a gente tem observado essa questão da taxa de juros, está alta, né? E muita gente diz, agora não vale mais a pena arrematar os imóveis no leilão, porque se deixar o dinheiro no banco, vai render muito mais. E aí eu estava numa das minhas transmissões, numa das minhas lives, eu estava falando que, muito pelo contrário, como tem muita gente pensando dessa maneira, acaba tendo menos disputa nos leilões e os imóveis estão saindo por um valor bem mais em conta, porque não está tendo muita disputa. E muitas vezes o pessoal ainda consegue comprar de forma parcelada, porque não teve nenhum lance à vista. Então, justamente agora, pelo menos essa é a minha percepção, no meu micromundo, né, dos meus leilões. Mas você que acompanha isso no Brasil inteiro, me diz um pouco qual é a sua percepção, o que você tem visto por aí. Eu tive um cliente até que abordou essa questão, não sei se eu vou continuar por conta dessa questão das de juros, e aí eu trouxe alguns questionamentos para ele que fizeram com que ele voltasse atrás, que ele continuasse olhando os leilões. Qual é a minha visão? Assim, primeiro ponto, né? Se a gente fala em 13%, 14% ao ano que seja, a gente está falando desse percentual que, além de tudo, né, Jonas, a gente muitas vezes tem que pagar imposto no final, né? Então ainda tem esse detalhe que muitos colocam ali cru e esquecem do imposto que muitos pagam no final das contas desse valor que você deixou ali investido no banco. Mas é nem esse o foco que eu quero trazer. As pessoas tendem a não ter paciência de esperar. Ninguém está mandando você tirar o seu dinheiro do banco. A gente só está falando para você tentar o leilão também, né? Então, assim, você pode continuar tentando. Por exemplo, a minha assessoria jurídica não onera o cliente em nada, Jonas. Em nada, além dele saber que aquele imóvel é bom comercialmente. Nada. A gente faz todo o resto do trabalho. Então, assim, o cliente precisa escolher o imóvel, ver que é bom, fazer o cadastro dele no leiloeiro. Acabou, sabe? Por que ele vai desistir de tentar? Leilão, você precisa ter resiliência. Como nenhum bom investimento é de hoje para amanhã. Demanda tempo. Então, ele vai participar de um leilão no seu site, em outro site, vai tentar um, vai tentar dois. Às vezes é na quinta, na sexta oportunidade que ele vai arrematar. Mas quando ele arrematar dentro da previsibilidade financeira dele, ele vai ter 20, 25% líquido de retorno. Não é mais interessante? Não é possível que não seja. Né? Eu arrematei para mim mesmo, para investimento próprio, um imóvel no Barra Bale, que é super procurado aqui no Recreio, para alguns barra, para outros Recreio, né? E eu tive 20% de lucro líquido. Ainda que eu deixe meu dinheiro parado no banco com a taxa de juros do jeito que está, não vai me dar o dinheiro que me deu em um ano a venda desse imóvel, em um condomínio que é super procurado e disputado. Mas foi o primeiro leilão que eu tentei? Não. Eu tentei vários, inúmeros. E aí a gente vai tentando até que dê certo. O problema das pessoas, Jonas, é que elas, ao menor sinal de dificuldade, desistem das coisas. E ninguém ficou rico desistindo facilmente das coisas. Ninguém. Nada mundo. Na vida. Nada na vida é fácil, né? Agora, claro, existem assessorias, por exemplo, que oneram clientes que cobram por análise de risco, que cobram por leilão participado. Aí o cara vai frustrar. Então, dentro da minha empresa, eu resolvi fazer um trabalho de maneira que eu consiga pegar na mão desse cliente e chegar até a arrematação. E aí eu ganho. E aí é justo que todo mundo ganhe, né? Então, assim, a minha visão nenhum cliente meu, eu tive um cliente que quis desistir, dada essa situação, e mudou de ideia. A gente segue trabalhando. Eu percebi o impacto, sim, na disputa. Estou achando um pouco menos disputado. Tem alguns leilões que eu estou participando e achando que vai ter uma disputa e estou vendo outra, principalmente imóveis de valor mais alto.
e não sei se de fato é isso que está impactando, mas eu acredito que sim, porque tem bastante gente falando aí pela rede social que talvez não seja mais interessante, etc. Mas eu discordo Eu completamente, discordo cara. completamente. Bom, primeiro, o Dudu Baltazar está participando aqui do. Aí falou que desses 14% ainda tem que descontar a inflação real de 8% ao ano. E é justamente nisso, porque o pessoal só está fazendo uma conta da fotografia. Não imagina que a vida real é um filme. Né? Primeiro, que mais adiante existe um grande risco de o presidente do Banco Central, quem sabe, começar a baixar na marca a taxa de juros, número um. Número dois, existe uma pressão muito grande na inflação, o que vai aumentar o custo da construção civil e, com isso, inflacionar o valor dos imóveis novos, dos lançamentos. E, como em todos os mercados, quando o novo fica mais caro, o que valoriza também? O usado. Né? O que todo mundo viu na pandemia com os carros. Né? Os carros novos estavam caríssimos, porque quase não tinha, os carros usados valorizaram. Então, existe uma expectativa, uma tendência de valorização dos imóveis usados, levando em conta que as avaliações nos processos judiciais são avaliações antigas. Né? Então, na verdade, o que, a princípio, as pessoas estão analisando simplesmente uma fotografia, mas se você for ver o filme, existe uma expectativa de ganho muito grande para o arrematante participar dos leilões agora. Menos disputa, expectativa de valorização do ativo. Enfim, eu só vejo coisas boas aí, expectativa bacana para os arrematantes participarem dos leilões agora. Eu também, sem dúvidas, porque como você bem falou, né? Estão olhando o cenário agora. Mas se a gente for pensar para daqui a um ano, né? Ainda tem um outro detalhe, Jonas, que as pessoas esquecem. Todo mundo considera na viabilidade financeira, e não estou dizendo que não tem que ser assim, mas existem as exceções, um ano para revenda, né? Um ano para desembaraço e depois revenda, mais ou menos, né? E leilões que facilmente a gente desembaraça em menos de 6 meses. Sim. Que negócio vai te dar 20% de lucro líquido em 7, 8 meses? As pessoas Exatamente. só consideram, leilão é demorado, vou demorar anos para vender o imóvel. Ok, existem leilões que a gente leva mais tempo para desembaraçar. Mas existem aqueles também em que, fazendo uma análise de risco, fazendo uma análise do leilão, a gente consegue ter uma percepção de se a gente vai conseguir desembaraçar mais rápido ou não. Aqueles imóveis com menos gravames, nem falo sobre ocupação, porque ocupação a gente vai desocupar, estando ocupado não. É indiferente. É indiferente. O que eu costumo dizer que as pessoas ficam preocupadas com a ocupação, mas o que dá mais trabalho é sempre o registro. Na minha opinião, é sempre o registro. Então, a gente foca ali naquela matrícula, se é uma matrícula com poucos gravames, etc., cara, fatalmente pode ser um leilão rápido de desembaraçar, né? Já tive cliente na posse em 4 meses, que estava revendendo imóvel em 6. Então, isso deve ser considerado também. Nem todo leilão você vai levar um ano para revender, né? É claro, você tem que ter essa expectativa, né? Sempre de um cenário mais conservador, mas a depender do caso, imóvel desocupado, você cansa de leiloar imóvel terreno desocupado, obviamente, né? Enfim, com matrícula limpa, é um outro tipo de negócio, né? Ou então um apartamento que não tem nenhum gravame ali, numa vara tranquila, e você sempre fala isso, né, nas suas lives, nas suas transmissões de leilão. Olha, juiz muito bom, vara muito boa e tudo mais. Isso também impacta. Isso faz uma diferença. Né? Total. E aí, se a gente desembaraça em menos tempo, então, assim, eu vejo muitas oportunidades e eu acho que as pessoas têm que continuar tentando. Ninguém tem que focar em um investimento só, porque ainda tem isso também. Ninguém ficou rico, milionário com um único investimento. Não. Você deixa o seu dinheiro lá, tenta leilão também, né, em paralelo, e o que vier vem. Dandara, isso é um negócio que o arrematante, a pessoa vai poder fazer pela vida toda. Então, ele não pode chegar à conclusão se é ou não um bom negócio por causa de uma única experiência. O ideal é você ter um imóvel que você acabou de arrematar, um que você está
sendo emitido na posse, um que você está pintando e outro que você está vendendo. E aí você vai ter eles em várias etapas, e só depois de algumas transações que você vai ter essa iniciativa. Olha só que coisa interessante aqui. A Cris, ela falou o seguinte: o maior problema é o tempo para tirar o morador. Na Bahia demora 2 anos, ninguém consegue taxa de ocupação. É, eu queria fazer alguns comentários sobre isso que ela falou e também ouvir você. Primeiro, a gente está falando de leilão judicial. Então, esse é o meu universo, esse é o meu mundo. O que a gente observa é que a justiça, o judiciário amadurece ao longo do tempo, provocado pela qualidade da assessoria jurídica dos arrematantes. Por isso que foi criada a comissão da OAB, justamente para trazer um treinamento para os advogados que querem prestar esse serviço. Na medida que os advogados demonstram para o juiz as questões legais e vão lá, não simplesmente coloca a petição no processo eletrônico e esquece. É barriga no balcão, mesmo que o processo eletrônico, o advogado tem que ir lá no cartório, tem que pedir conclusão, tem que pedir para conversar com o juiz, explicando a realidade do seu cliente. Às vezes é alguém que está comprando esse imóvel para morar, para uso próprio. Quantas vezes já aconteceu o casal que ia se casar, comprou no leilão e fala assim: será que eu vou adiar o casamento? Se o advogado for lá conversar com o juiz, eu garanto que o juiz vai apreciar com atenção, porque a emissão na posse é uma continuidade do processo de arrematação. Então, compete à assessoria jurídica. Por isso que eu falo a importância de ter uma assessoria jurídica capaz, competente, que tem experiência, porque na medida que a sua assessoria jurídica insistir e demonstrar para o magistrado que o depósito está pago, qualquer medida é protelatória, está tudo certo no leilão, não tem porquê não ter a emissão. E eu observo aqui no dia a dia, a gente às vezes recebe os andamentos dos processos depois dos leilões, os juízes têm dado a emissão na posse direto. Às vezes nem mandam intimar para sair sob pena de emissão, já determinam esse mandado de emissão na posse, ou o oficial de justiça que vai lá, bate na porta e avisa: semana que vem eu venho cumprir. E aí, eu não sei você, mas pelo que eu consigo ouvir, ter o retorno dos advogados que prestam esse serviço, na grande maioria dos casos, o ocupante vai embora porque ele não quer passar vergonha de ser emitido na posse, né? De ter uso de força policial, de todo mundo ficar olhando, tirar as coisas dele de casa. Por quê? Chegou a hora disso acontecer. O pessoal fala: a justiça tarda, mas não falha, né? Então, às vezes não tarda tanto, né? Ela acontece. Chegou a hora. Não adianta, mas coitado, não existe coitado aqui. Todo mundo sabe que o devedor já foi citado, já foi intimado, já teve todas as oportunidades, então não tem o que fazer. Né? Essa é a fase final do processo. Então, eu tenho visto que o nosso Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, é claro que você tem experiência muito mais ampla do que eu em outros estados, mas o nosso Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro tem andado muito, muito bem nessa parte dos leilões. No ano passado, saiu uma determinação da Corregedoria solicitando dos juízes prioridade na assinatura do auto de arrematação. Quantas e quantas vezes eu encontro advogados de assessoria jurídica no fórum e aí eles testemunham eu com o auto de arrematação na mão, vim colher assinatura no auto de arrematação do leilão no mesmo dia. E o pessoal assina, os juízes normalmente me recebem, eu explico o que aconteceu, como foi o leilão, como foi a divulgação e o passo a passo, e a arrematação, e o depósito, e tudo isso, então assinam o auto de arrematação. Então, tem funcionado muito bem. Sim. Assim, essa questão que a Cris trouxe, que se refere a um leilão extrajudicial,
e o que você falou vale para os dois tipos de leilões, seja judicial, seja extrajudicial, a assessoria jurídica faz toda a diferença. Então, no caso da Cris, não sei se ela é advogada, se ela está com assessoria jurídica, mas o fato é que, para tudo na vida, a gente precisa de especialização. Isso, assim, eu vou falar isso 300 milhões de vezes, é clichê, mas é a maior verdade. Você tem um problema no cérebro, você não vai no ortopedista. Ponto. Então, você não pode achar que vai comprar nova, porque hoje, com a quantidade de cursos, Jonas, que tem, ensinando o leigo a arrematar sem assessoria jurídica, ou pelo menos tentando ensinar o leigo a arrematar sem assessoria jurídica, as pessoas estão arrematando esquecendo que existe um processo judicial. Gente, desde que o mundo é mundo, a gente sabe que a justiça brasileira é morosa, que a justiça brasileira é complicada. Se não tiver um advogado ali, como você falou, impulsionando, seja barriga no balcão virtual, barriga no balcão presencial, falando com o juiz, marcando despacho, peticionando, o processo não vai andar. Porque muitas vezes, Jonas, mesmo que faça tudo isso, ainda assim não anda. Tem processo aqui que só anda quando a gente abre reclamação do CNJ. Então, assim, a situação é complicada. E eu digo mais, se a gente não souber exatamente o que precisa ser feito depois de uma arrematação, vai se embananar. Essa semana mesmo que passou, saiu uma decisão, uma das minhas arrematações em São Paulo, que o juiz não deferiu a carta de arrematação, falou que só deferiria depois da quitação das 30 parcelas da arrematação. E aí? E aí, se é um advogado que não faz a menor ideia do que está fazendo, vai deixar passar. Vai perder prazo para recorrer, vai perder prazo para discutir, vai ficar 30 meses sem conseguir registrar essa arrematação. Então, isso é só isso aqui, né? A gente vê decisões bizarras o tempo todo. Se a gente não souber como conduzir o juízo, como conduzir a vara, vai ficar num cenário de, meu Deus, 2 anos, nunca tomei posse, nunca registrei. Existem casos difíceis, Jonas. Eu já tive casos difíceis, eu acho que ninguém no mundo tem 100% de aproveitamento. Eu sou bem verdadeira. Claro. Eu tive casos em que eu falar assim, cara, não tenho o que fazer com esse juiz mais, assim, pegar pelo pescoço, o que eu vou fazer? Tive, mas assim, a bem da verdade é que o nosso aproveitamento com esse trabalho semanal de petição, de balcão, de conversa, funciona muito bem. Então, 2 anos, nem de longe, pode ser um tempo razoável para desembaraçar uma arrematação. Tem alguma coisa muito errada nessa ação de missão na posse, no que quer que seja. Porque com o impulsionamento, com o andamento, eu costumo dizer que na empresa que nossa média de desembaraço é de 5 a 7 meses ali para fazer um desembaraço normal de uma arrematação, podendo ser mais, podendo ser menos, enfim. Mas eu acho que é por aí que caminha, né? A gente precisa de saber o que a gente está fazendo para que a gente tenha um leilão, né, eficaz, aí, que a gente consiga desembaraçar com o mínimo de celeridade possível. O fato é que se torna indiscutível que arrematar imóveis através de leilão judicial e depois morar, revender, alugar, seja lá o que for, é o melhor negócio disparado. Com a assessoria jurídica de vocês, melhor ainda. Como o pessoal consegue te encontrar, Dandara? A Hello House e tudo isso. Jonas, eu tenho o Instagram da Hello House, que é Hello House Leilões. Aí o pessoal pode me encontrar por lá. Pode me encontrar no meu Instagram também, no link da bio, já direciona direto para o meu pessoal, para o meu time. E é assim que o pessoal me encontra, ou direto no meu direct do Instagram, eu respondo todo mundo também. Ah, excelente. A gente está caminhando para o final do nosso bate-papo, infelizmente passa tão rápido, que a gente poderia ficar horas e horas conversando sobre leilões, porque assim como eu, você é apaixonada por leilões, eu vivo isso o tempo todo, levo o trabalho para casa no final de semana, fico entrando no site ou pesquisando o que eu posso fazer para proporcionar uma experiência melhor para os arrematantes, enfim. Então é ótimo estar sempre conversando com você e podendo trazer para o pessoal uma visão, uma perspectiva mais ampla, não só limitada ao meu olhar, à minha análise, sim ouvir um pouco de você que tem feito um trabalho fantástico atuando no Brasil inteiro. Muito obrigada, Jonas. É sempre um prazer falar com você, seja no WhatsApp, seja em ligação, seja live, nas nossas reuniões aí. É sempre um prazer enorme. Agradecer a você não só por confiar no meu trabalho, por confiar em tudo que
né, nesse serviço que eu presto aí, seja na rede social, levando informação para o pessoal, e agradecer pelo teu trabalho também, porque bons leiloeiros também fazem a diferença na vida do advogado especialista, tal como o advogado especialista também faz a diferença na vida do leiloeiro. Então, é um trabalho realmente conjunto, e quanto mais redondos os leiloeiros levam o imóvel a leilão, como no seu caso, que eu tenho certeza que jamais deixaria passar uma nulidade, por exemplo, né? Sempre alertaria o juízo do que precisa ser feito para que esse leilão tenha mais licitantes. É isso que a gente busca, né? Recentemente até postei um vídeo no meu Instagram falando sobre o credor, que o credor teria que levar o imóvel a leilão mais redondo, mas o leiloeiro também pode ajudar para que seja um leilão mais tranquilo, para que seja um leilão sinal verde, né? Como eu falo. E você faz esse trabalho. Normalmente, quando eu participo dos seus leilões, eu participo com muito mais tranquilidade de que a gente está fazendo realmente um leilão sem nenhuma nulidade a ser suscitada. Então, agradecer mesmo pelo seu trabalho também da Renner Leilões. Que bom, muito obrigado. Agora, antes de terminar, o Gabriel acabou de mandar aqui uma mensagem. Dandara, quando vai ter o próximo curso de especialização para advogados? Tá todo mundo puxando meu pé, que esse ano ainda não tive tempo de abrir vaga para o curso, mas já temos data. Vamos abrir vagas agora em março. No final de março eu vou divulgar a data lá nos meus stories, mas vai ser ainda em março que a gente vai abrir as vagas para a 17ª turma do curso. Olha só como o tempo voa. Que bacana, hein? 16ª Parabéns. ou 17ª, mas eu me perdi nas contas. Fazer uma das duas. Muitos cursos, parabéns. Eu já mandei um monte de gente participar. Já mesmo. Uma das advogadas aqui do nosso escritório participou do seu curso também. Obrigada, Jonas, pela confiança. Muito bom, muito obrigado, Dandara. Foi ótimo estar com você, falar com você. E vamos estar sempre nos encontrando aí nas comissões e até a próxima. Até a próxima, Jonas. Boa semana, beijão, grande abraço. Um beijo, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.